Hoje eu vou falar sobre o grau de intervenção arbitrária do governo na economia e o seu impacto tanto na economia quanto na Bolsa de Valores. Muitos de vocês podem achar que isso não lhe diz respeito, afinal de contas, Bolsa é coisa de especulador ou de gente rica, né? E não tem nada a ver, né? É um mecanismo importantíssimo de financiamento das empresas, onde obtém capital para poder continuar investindo, crescendo, gerando prosperidade e emprego. E, além disso, também é o ativo de muita gente que para a sua aposentadoria, né? Via fundos de pensão, via FGTS. Então, o assunto Bolsa de Valores é pertinente a qualquer brasileiro, né? Isso tem que ficar muito claro. Eu trabalho no mercado financeiro desde 1997 e eu confesso não me lembrar de ter visto um grau de intervencionismo estatal tão grande assim, gerando tanta insegurança, tanta incerteza nos agentes. É realmente uma coisa assustadora, assim, esse fator ideológico que vem carregado aí no governo Dilma e gerando, né, gerando esse pânico e afugentando tanta gente do mercado que vira realmente aí sim um cassino, né? Muita gente gosta de comparar a Bolsa com cassino, isso não é verdade. A Bolsa ela tem como contrapartida, cada ação que você compra, os ativos de uma empresa. Você está se tornando acionista minoritário de uma empresa, né? E isso não tem nada a ver com cassino. Agora, quando o governo realmente cria tanta incerteza assim, que com base em uma canetada ele destrói um setor ou beneficia outro, aí sim vira um cassino onde você começa a não ter critérios para fazer suas análises e apostar, investir no papel A, B ou C, no setor Y, X ou Z. Enfim, desde que a presidente Dilma assumiu o governo em 2010, o Ibovespa, que estava em torno de 70 mil pontos, e aí já um pouco artificialmente carregado por conta de tantos estímulos artificiais do governo Lula para eleger o seu poste, né? Mas quando Dilma assumiu, o Ibovespa estava em torno de 70 mil pontos, hoje aí em torno de 57 mil pontos. Nós temos uma queda de quase 20% em termos nominais. Quando a gente lembra que a inflação nesse período foi em torno de 20% acumulada, né, nós estamos falando em uma perda real em torno de 40% para as principais empresas aí de capital aberto no Brasil, né, medido pelo Ibovespa. Isso é uma coisa muito preocupante. Algumas pessoas podem falar que isso não se deve ao governo, mas sim a crises internacionais, a Europa e tudo mais. Isso é parcialmente verdade, né? Mas não é nem de perto totalmente verdade. O Brasil ele tem sido o patinho feio, né? Ele, principalmente desde 2012, do começo desse ano, quando o governo mudou o tom, né, e aumentou bastante o grau de intervenção, o Brasil ele vem apresentando um desempenho muito inferior ao resto, inclusive dos países emergentes. Né? Quando a gente mede o índice do Brasil, do MSCI, contra os outros países emergentes do MSCI, o Brasil caiu 17% em relação a esse índice desde 2012, menos de um ano. Quer dizer, isso está dizendo alguma coisa em relação ao contexto específico do Brasil. Micro e macro, né? Então tem que somar as duas coisas. Micro, por conta desse grau de intervenção assustador do governo, que eu venho falando, e macro, porque o Brasil vive uma estagflação, por conta de todo esse modelo também deturpado de estímulo ao crédito e ao consumo, que claramente se esgotou nesse modelo, e o Brasil vem insistindo nele, o governo vem repetindo esse erro, né, não acordando para a nova realidade e para a situação insustentável desse modelo. O Brasil vem com uma situação macro muito pior que o resto também, né? Mesmo na América Latina, nós temos uma inflação aí resiliente de 5,5%, quase 6%, se ajustar para algumas mudanças metodológicas realizadas aí nos últimos meses. Nós temos uma inflação em torno de 6%, com um crescimento do PIB em torno de 1,5%. Isso já é uma característica de estagflação, né? Os outros países da América Latina não estão em situação tão ruim assim, e os outros países de mercados emergentes, quando a gente inclui a Ásia, nem se fala. Então o Brasil vem com uma situação macroeconômica muito ruim e uma situação microeconômica muito preocupante, por conta desse excesso de intervenções arbitrárias, né? O governo vai lá e começa a perseguir o setor X desaba em bolsa.
Aí o governo vai lá numa canetada e ameaça todo o setor Y, o setor de energia elétrica, o setor desaba. Aí ele começa a perseguir os bancos, aí os bancos desabam. Depois começa a surgir um boato de que ele não tá confortável com as elevadas tarifas de cartões, e aí a Cielo vai lá e desaba 10% em 2 dias. Né? Então começa a gerar um clima de insegurança generalizada que nós não conseguimos mais ver nem mesmo uma abertura de novas empresas de capital em bolsa. Né? Secou totalmente os IPOs no Brasil, os investidores estão muito preocupados lá fora. Os investidores estrangeiros sequer querem ouvir falar do caso Brasil, porque eles não conseguem entender, né, para tomada de decisão de médio e longo prazo o que vai acontecer daqui para frente. E é o governo Dilma, com esse ranço ideológico totalmente deturpado, jogando a economia brasileira realmente na direção totalmente contrária àquela que deveria estar indo para gerar prosperidade sustentável no país. Então realmente assim, eu desde 97, quando eu entrei no mercado financeiro, eu não me lembro de ver um clima de destruição dos principais pilares de funcionamento do mercado acionário e da economia como um todo, como eu vejo hoje. Né? Isso é uma situação muito preocupante, muito periclitante. Eu espero que o governo Dilma seja levado, né? Porque eu não acredito que eles vão acordar por conta própria. Né? Então eu espero que eles sejam levados por pressão do próprio mercado a ter que consertar os rumos aí, porque senão realmente a gente caminha numa direção aí de argentinização, venezuelização do Brasil. Né? A gente caminha realmente num rumo aí muito ruim. Então era esse o assunto de hoje. Eu espero que isso se altere, mas realmente não consigo expressar tanta confiança assim, porque eu vejo esse governo e a sua equipe, né, enquanto Guido Mantega estiver lá, e a própria presidente Dilma, né, e o fantoche que ela colocou no Banco Central, me desculpa, mas Alexandre Tombini realmente demonstra que não há credibilidade no Banco Central, né, sistematicamente a meta de inflação sendo ignorada. Né, então eu acho que essa equipe como um todo, enquanto estiver lá, demonstra que o fator ideológico é muito